Olá, turma, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo aula de hoje. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre educação infantil e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática de ensino no ensino fundamental dos anos iniciais, que é a turma de 1º a 5º ano. Na aula de hoje nós vamos abordar os seguintes temas: a educação física no ensino fundamental segundo a BNCC e traçar um novo olhar para as práticas corporais nas aulas de educação física. Por que o destaque da BNCC? Porque é o documento que tem regimentado as escolas que trabalham com essa etapa de ensino. Para a gente iniciar a nossa reflexão, é importante que a gente saiba como que a educação física é pensada na BNCC. Então, quando nós olhamos lá no documento, a educação física ela tem essa seguinte característica: é de responsabilidade da nossa disciplina tratar as práticas corporais na escola como um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, polidimensional, singular, contraditório, assegurando aos estudantes a construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena do cidadão. E ele vem falando também que cabe a esse componente curricular, que é o caso da educação física, problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos, significados, que os grupos sociais eles vão conferir às diferentes manifestações corporais de movimento, não se limitando apenas em reproduzi-las. Quando nós olhamos essa característica, nós percebemos que a educação física ela traça agora um outro olhar para a identidade que ela precisa construir dentro da escola e nos trabalhos a ser desenvolvidos com os alunos, principalmente quando ele trata a educação física, as práticas de educação física, com os elementos de problematizar, desnaturalizar e evidenciar os múltiplos sentidos que é o nosso conteúdo e que as práticas corporais precisam traduzir a partir das nossas atividades, tirando a ideia de apenas reproduzi-la, que é algo que a gente vem permeando ao longo dos anos. A educação física, então, enquanto um componente curricular, enquanto uma disciplina que está dentro da escola, que vai trabalhar na formação desse aluno, ele vai estar desenvolvendo as suas atividades por meio das práticas corporais. As práticas corporais, elas vão vir a partir da cultura corporal do movimento. Então, quando a gente pensa a educação física como um componente curricular, ela precisa tematizar essas práticas em suas diversas formas de codificação e significação social. E aí, entendidas como uma manifestação que vai possibilitar a expressividade do sujeito, produzida por diversos grupos sociais no decorrer da história. As experiências que esse aluno traz no seio familiar e também do convívio social para além da família é produto rico de manifestação corporal, certo? Vão trazer sentidos e significados sociais para as nossas aulas. Então, nessa concepção, o movimento humano ele vai estar sempre inserido nessa cultura e ela acaba não se limitando a um deslocamento de espaço temporal. Ele é um segmento corporal, ou seja, de corpo todo. Então, a educação física, enquanto disciplina, ela vai, a partir das práticas corporais, das variações de atividades, produzir uma cultura corporal do movimento rica, hoje, de significados e sentidos, respeitando a historicidade desse aluno. Pensando em educação física, então, dentro da BNCC, com a nova reformulação, ela vai ganhar uma nova estrutura. Então, quando nós pensamos uma aula de educação física, ela vai ser pautada por uma unidade temática. Essa unidade temática vai ter um objetivo de conhecimento. Esse objetivo de conhecimento vai ter um conjunto de habilidades que eu preciso pensar, escolher para desenvolver na proposta da minha aula. E também desenvolver as competências. Meu aluno, dentro dessa aula, ele vai estar hábil a compreender, a entender o quê. Então, quando nós temos essa nova estruturação, nós temos que entender que as unidades temáticas, elas vão ser os temas norteadores das práticas corporais, ou seja, toda atividade que eu vou elaborar para as minhas aulas vai partir de uma unidade temática que a gente já vai conhecer. Essa unidade temática vai me dar uma temática a partir do elemento que eu quero trazer para a minha aula. E as práticas corporais vai apenas evidenciar toda essa concepção de saber. Nesse sentido,
Os objetivos de conhecimento, eles vão ser pautados, então, a partir dos conteúdos e os conceitos que nós vamos desenvolver a partir desses temas norteadores dentro das unidades temáticas, ok? Então, nós temos aqui a nova estruturação e nós vamos conhecer agora os 3 primeiros tópicos: unidade de conhecimento, objetivos de conhecimento e habilidades. Quando nós pensamos em unidade de conhecimento, ela vai pautar-se nos conteúdos que nós já desenvolvemos ao longo das nossas aulas, que é o brincar, o esporte, ginástica, dança, lutas, e hoje que nós temos aí a participação das práticas corporais de aventura. As práticas corporais, elas vão estar presentes mais na parte final, né, da etapa do ensino fundamental. Então, na BNCC, cada uma dessas práticas corporais tematizadas, ela vai compor uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. Então, quando nós pensamos em unidades temáticas, é esse conjunto aqui, ó, de conteúdos da educação física. O que antes era conteúdo, hoje se tem o título de unidades temáticas. Então, a partir dessas unidades temáticas, nós vamos, então, propor temas norteadores para as nossas aulas. E, a partir dos temas norteadores, produzir as nossas vivências práticas, que são os elementos corporais, ok? Cabe destacar que a categorização apresentada, ela não tem uma pretensão de universalizar, pois ela trata de um entendimento possível entre outros sobre as denominações das manifestações culturais tematizadas. Então, isso aqui é uma forma da gente observar a organização dos saberes da educação física e, a partir daí, produzir novas experiências corporais. É interessante ressaltar que, quando nós falamos sobre práticas corporais, ela precisa ser compreendida a partir deste conceito aqui. Ela vai ser um conjunto de práticas sociais que vão ser centradas no movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas, religiosas, nas quais envolvem os sujeitos em suas funções, né, de propósito específico, sem esse caráter instrumental. Então, a educação física, ela tem uma possibilidade de trabalhar variadas manifestações, respeitando a historicidade, respeitando contextos sociais, respeitando elementos que muitas vezes outras disciplinas não têm. Então, as práticas corporais, ela vem justamente para valorizar as unidades temáticas. Então, quando eu penso o esporte, eu tenho que pensar o esporte e outras possibilidades da criança se perceber e perceber também o conteúdo proposto para ela. Então, quando nas minhas aulas eu vejo que o meu aluno ele está brincando, que ele está jogando, que ele está dançando, que ele está lutando, praticando esporte, praticando as ginásticas, realizando práticas corporais de aventura, automaticamente meu aluno está produzindo uma cultura corporal do movimento. E é dentro dessa cultura corporal do movimento, ou seja, esse conjunto de fazeres, de vivência, que eu vou possibilitar a variação dessas manifestações corporais, ou seja, variar os estilos de movimento, os estilos de vivenciar cada unidade temática. E isso vai ser desenvolvido dentro do fenômeno cultural dinâmico. Então, a nossa prática, ela deixa de trabalhar em conteúdos muito fechados, ela é totalmente dinâmica, ok? Vai trabalhar com o diversificado, o pluridimensional, aquilo que não é singular, aquilo que não é contraditório. As aulas de educação física, elas precisam representar essas práticas corporais e as suas variadas manifestações. Outro elemento importante que vale a pena a gente destacar são esses elementos fundamentais das práticas corporais. Então, as minhas aulas elas vão produzir e vão desenvolver nesses 3 tópicos. O movimento corporal, que ele vai ser o elemento essencial, a organização interna, que é o entendimento lógico do que eu quero que meu aluno produza enquanto movimento, e o produto cultural, que isso aí vai refletir na sua forma de lazer, de entretenimento e também com cuidado em corpo e saúde. Então, dentro da BNCC, pensando no ensino fundamental, a educação física ela vai tematizar as práticas corporais, trabalhando a significação social e os códigos que essas crianças vão estar desenvolvendo ao longo das nossas aulas. Lembra que nós falamos sobre habilidades? Então, essas habilidades elas vão expressar as aprendizagens essenciais que meu aluno
deve aprender, ou seja, é assegurado no processo de aprendizagem do aluno. Pensando em práticas corporais, elas vão se desenvolver em 3 tópicos: habilidades sensoriais, perceptivas, motoras e cognitivas. Então, quando eu organizo as minhas aulas a partir de uma unidade temática, da unidade temática, eu vou tematizar a minha aula a partir do conteúdo que eu estabeleci. Eu vou, então, traçar quais são as habilidades que meu aluno precisa receber para que ele compreenda a proposta da minha aula. No próximo slide, eu vou trazer um exemplo dessas habilidades. Muito bem, antes, vamos mostrar o quadro geral de como se organiza a unidade de conhecimento do Ensino Fundamental 1. Então, aqui nós temos as unidades temáticas. Dentro do Ensino Fundamental 1, nós vamos ter apenas brincadeiras, jogos, esportes, ginástica, danças e lutas. Práticas corporais, como eu falei, ela vai estar atrelada aos anos finais, certo? Divididos em 2 etapas, grupo de primeiro e segundo ano, terceiro e quarto ano. Aqui embaixo são os objetivos de conhecimento. O que meu aluno precisa aprender na unidade temática de dança, de esporte, ginástica, lutas, certo? Então, aqui nós temos os objetivos de conhecimento. Vamos pegar aqui a ginástica. No primeiro e segundo ano, terceiro e quarto ano, estabelece a ginástica geral. Quando a gente pensa dança, no primeiro e segundo ano, eu tenho dança no contexto, dança do contexto comunitário e regional para o primeiro e segundo ano, danças do Brasil e do mundo, danças de matrizes indígenas e africanas. Então, a minha unidade, a temática está aqui. Aqui são os objetivos de conhecimento. A partir desses objetivos de conhecimento, eu vou tematizar as minhas aulas no que é de respeito, né, à aprendizagem de cada aluno. E aqui eu tenho um exemplo de habilidades, ok? Unidade temática, objetivo de conhecimento, habilidades. Então, quando eu penso no esporte, vou trabalhar esporte de marca. Aqui na parte de esporte, eu vou ter 2 habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, na minha aula, quando eu for organizar meu plano de aula, eu posso colocar ou as 2 unidades. Eu posso escolher uma unidade específica para dizer o que meu aluno vai aprender na aula que eu estou propondo. Conseguiram visualizar? Outro ponto importante para a gente finalizar, que a organização dessas unidades temáticas, elas vão basear pela compreensão de um caráter lúdico. E ela precisa estar presente em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da educação física na escola, certo? Ao brincar, ao dançar, ao jogar, praticar esporte, ginástica ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os estudantes eles se apropriam de lógicas intrínsecas, ou seja, regras, códigos rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, tática, contexto mais aprofundado da aula. Essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as representações dos significados que lhes são atribuídos, e essa razão vai ser delimitada por algumas dimensões do conhecimento, certo? Então, as minhas aulas também vão ser pautadas na experimentação, uso da apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Aqui tem algumas dicas que eu vou deixar para vocês, que é o site Impulsiona, que sempre tem cursos maravilhosos. E aqui eu trago para vocês 19 ideias para aulas de educação física e um vídeo que vai estar trazendo mais na íntegra sobre a educação física na BNCC. Nos encontramos na próxima aula e acesse o APA com as atividades para que vocês possam fazer. Até mais!